Para a gente começar, então, qual é que é a ideia? Você já tem uma ideia de como vocês vão utilizar o fluxo para abertura de chamados? Como é que hoje é aí? Vocês têm essa ideia? É feita essa solicitação de serviço? Ela é feita via sistema, via Sigma Web, via aplicativo? Como é que é o chamado para vocês aí da manutenção? É via desktop ou é via Sigma Web? Então, assim, eu vou mostrar o fluxo, tá? Via desktop. Eu não sei se vocês usam o Sigma Web ou o Sigma Android. Podem me confirmar, por gentileza? Ou vocês usam só o Sigma Desktop? O pessoal faz a solicitação de serviço pelo aplicativo de SS. Tá, beleza. Tudo via desktop. Joia. Então, aplicativo do desktop, tá? Esse é o aplicativo do Sigma, da solicitação de serviço. O pessoal vai ter cadastro de usuário, vai cadastrar, tá? Para abrir uma solicitação de serviço, aqui vocês podem tornar quem é usuário administrador, tá? Os usuários administradores podem tornar campos visíveis e obrigatórios, certo? Aqui, por exemplo, eu vou colocar o setor, tá? Aí dentro do setor, ele já vai deixar as máquinas que estão vinculadas àquele setor. Nosso exemplo da empacotadora, tá? Então aqui é uma forma de filtrar. Pode ver que aqui eu tenho campos visíveis e eu tenho campos que são obrigatórios para preenchimento. Como é que eu posso fazer esses ajustes, tá? Eu clico com o botão direito do mouse em cima da tela, com o usuário que é administrador, clico em parametrizar, perdão, em assistente de campos, e aqui eu posso definir quais campos que são visíveis e quais campos eu quero como preenchimento obrigatório, tá? Por exemplo, campo tag. Se eu usar o campo tag, que é a subdivisão da máquina, eu posso colocar ele como visível. Se eu não usar, ó, aqui que nem aqui, requerido ou visível, tá? Então eu quero que ele seja visível. Ó, pode ver que agora ele já é visível para preenchimento, mas ele não é obrigatório. Os que estão em amarelo é porque eu coloquei que eles são requeridos. Então eles são obrigatórios para preenchimento. Isso facilita com que vocês tenham todo o controle, tá? De informações que vocês consideram necessárias, certo? Então vai ser selecionada a máquina. Dentro da máquina, você pode selecionar qual é a tag, tá? Então, sistema de carregador, enfim. Vocês podem colocar os dados que vocês desejarem, tá? Se quiser colocar. Podem descrever o problema, então a descrição ela é obrigatória. Ou eu posso colocar um sintoma, tá? Que é um cadastro pré-definido aí de informações. Então, por exemplo, a empacotadora ela tá com ruído anormal, tá? Então, ruído anormal ao empacotar. Então, eu posso dar um detalhamento melhor à descrição. Quanto melhor for o meu nível de cadastro na descrição, melhor é a informação que o pessoal recebe. Porém, eu posso padronizar isso por sintomas, tá? Pode ver que ao cadastrar o sintoma, ele já trouxe a área executante. Então, eu já tenho aqui que é da manutenção mecânica. Data e hora do equipamento disponível é a data e hora em que a máquina quebra, tá?
Então, a partir deste horário, se eu for gerar parada de máquina, for querer controlar indicador de MTBF, MTTR, é a partir deste horário que a OS, né, que a máquina vai ficar parada, e deste horário que começa a contabilizar o tempo de parada de máquina, certo? Então, geralmente, esse horário, pessoal, ele está puxando do momento em que eu cliquei para abrir a SS. Então, ele já puxou ali a data e hora da abertura da OS e a data e hora em que a máquina quebrou. E aqui eu indico se afeta a produção ou não. O afeta a produção, lembrando, tá? É a questão de máquina parada ou não. Tá? Então a máquina está parada lá no processo de produção, eu não consigo operar com ela e eu quero que essa OS me gere parada de máquina, impacte os meus indicadores, disponibilidade, confiabilidade e outros. Então eu consigo colocar aqui, tá? Aí ao clicar, ó, se eu deixar algum campo que é obrigatório sem preencher, o sistema me avisa, tá? Que faltou o preenchimento, tá? Então, ó, deixei sem preencher a descrição. Ao salvar, ó, preencha corretamente o campo descrição. Então, ele me obriga a fazer os preenchimentos do que eu deixar em amarelo. É uma segurança que eu, um PCM, tem das informações, do mínimo de informação que eu preciso para aprovar uma atividade. Ao salvar, eu gero um código de ordem de serviço. Ó. Nova SS gerada 351. Esse é o código da solicitação, certo? E a partir daí, eu, PCM, avalio e vou gerenciar, tá? Então, aqui é uma possibilidade, gerei a solicitação de serviço. A equipe de vocês vai receber esse chamado, tá? Vai receber o chamado aonde? Vai receber, pode ter notificações por e-mail, tá? Ou aqui na SS pendente. Cliquei aqui na SS pendente, vai aparecer a lista de todas as SS. Esse botão de SS pendente aqui é o mesmo botão que eu tenho aqui no do pilar de OS e botão de aprovação de SS. Tá? Então ele é o mesmo botão. Eu clico ou aqui na SS pendente, pode ver que eu vou clicar aqui, ele vai ficar marcando uma cor diferente aqui. Tá? Então aqui ele me permite fazer as aprovações. Eu posso dar 2 cliques dentro da SS, ó, ou eu visualizo o que foi pedido já por aqui e seleciono e aprovo, ou se eu quiser editar, eu dou 2 cliques em cima da SS para ela abrir a opção de eu editar. Então aqui eu posso colocar mais informações, tá? Então eu vou ter a possibilidade de colocar mais informações aqui na aprovação. Posso colocar um funcionário responsável, posso colocar um procedimento que tem que seguir, enfim, então eu posso por aqui dar mais detalhes, certo? Se eu quiser editar, eu edito, acrescento a informação desejada e clico em aprovar. Ao aprovar, eu gero a ordem de serviço, tá? Então aqui eu vou poder lançar e aí gerei a ordem de serviço, ó, código da OS que eu vou trabalhar, 1762. Aí eu posso até imprimir a OS para passar para a equipe de manutenção para o pessoal fazer a atividade. Acredito que vai ser esse o fluxo que vocês vão utilizar. Tá? Gera a ordem de serviço. Essa aqui é a ordem, aonde ela está instalada, ó, lá no departamento Selmi, dentro do setor de laminados. Tá? Aonde eu vou fazer a manutenção é na empacotadora 1. Ela está apresentando ruído normal ao empacotar. Então está afetando a produção, porque eu não estou conseguindo produzir com ela devido a isso. A máquina está parada e a manutenção tem que efetuar a atividade. Certo? Então, esse é o código de ordem de serviço que eu vou fazer todos os lançamentos. Aqui os campos para preenchimento, de histórico e até mesmo assinaturas. Certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Essa parte de SS, tranquilo? Tranquilo para vocês até aqui? Tá? Depois de gerado a ordem de serviço, tá? Beleza.
Então, depois de gerada a ordem de serviço, aí vem o processo de lançamento. Vocês vão destinar para a equipe de manutenção vai efetuar as atividades, vai fazer o preenchimento na ordem de serviço, acredito eu, ou eles vão ter alguma responsabilidade e eles mesmos vão fazer o retorno. Você já tem ideia de como é que vai ser isso? Se vocês mesmos vão, se é vocês do PCM que vão retornar ou se é o próprio mantenedor que vai retornar. Então, acredito que ele vai preencher no papel, na ordem impressa, com os dados de trabalho, tá? E aí, com esses dados de trabalho, vocês vão fazer o retorno para dentro do sistema, certo? Então, tá jóia. Vamos lá. Então, agora o processo de retorno da OS de corretiva, tá? Por onde é que a gente retorna essas informações? Eu venho aqui, tá? No pilar de OS, venho aqui no horas trabalhadas, e aqui eu vou retornar as atividades que os técnicos preencheram. Digito o código da ordem de serviço, tá? Dou um Enter para habilitar o preenchimento das informações. Agora, eu vou tô simulando que eu estou com o papel impresso e as informações estão na minha mão, tá? Então, eu estou olhando o papel. Agora, eu vou retornar o horário de trabalho dos técnicos. Vou selecionar, vou colocar o dia trabalhado. Então, seleciono o técnico, posso colocar, digitar o código de matrícula dele, ou eu posso vir aqui, ou o código de cadastro, ou eu posso vir aqui e selecionar ele. Tá, seleciono, adiciono para que ele fique aqui. Agora eu vou fazer o lançamento das horas. Então, ele trabalhou dentro dessa OS das 15h10 às 15h15. Tá? E aí, aqui eu vou descrever todo o serviço realizado por ele. Então, a máquina apresentava um ruído anormal, máquina apresentava ruído anormal devido à quebra de um rolamento, ocasionado por má lubrificação, realizado a troca do rolamento e liberado para operar. Certo? Então, aqui, quanto melhor for o grau de descrição da tarefa, melhor é o histórico que você gera para aquela atividade. Tá? Só simplesmente colocar serviço ok, serviço resolvido, não gera histórico de nada. Então, é importante que eu lance, é importante que eu registre, e é importante que eu descreva o que foi realizado. Tá? Quanto melhor for o meu grau de descrição, melhor é a minha informação. E aí eu clico aqui em incluir lançamento e ele vai registrando. Posso ter dentro da mesma ordem de serviço vários lançamentos, tá? Não tem problema nenhum. Do mesmo técnico, vários lançamentos de técnicos diferentes. Então, assim, a única restrição que eu tenho no sistema é que o mesmo técnico não pode ter hora trabalhada no mesmo intervalo de tempo em outra OS. Humanamente impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Então ele tem que separar os lançamentos. Ah, mas isso quer dizer que ele não pode trabalhar em outra OS sem que conclua o anterior? Não, pode. Ele pode e deve, né? Vamos lá, ele não concluiu uma OS por algum motivo. Você tem até o motivo da pendência para colocar. Na hora de fazer o lançamento, você registrou das 15h10 às 15h15. Ele trabalhou, mas ele não conseguiu concluir a OS por algum motivo. Eu posso até criar esses motivos. Tá? Criar esses motivos de pendência e deixar o OS pendente. Ao invés de eu ir em concluir, eu só dou um salvar, registra as horas trabalhadas, a descrição de tarefa e fica no histórico. Lanço dentro da OS qual é o motivo que aquela OS vai ficar pendente para que depois eu possa consultá-la e saber o porquê que elas estão pendentes. E vida que segue, eu vou lançando hora em outras atividades. Então eu consigo ter esse tipo de controle.
tá? Então eu vou conseguir fazer esses lançamentos e esses preenchimentos, tá? Então a única restrição que eu tenho é o mesmo técnico não pode lançar hora dentro do mesmo intervalo de tempo. Se eu tentar lançar, ele vai avisar. Neste meu exemplo, eu vou fazer a simulação de conclusão da OS, tá? Então eu vou lançar as horas trabalhadas, vou vir na tela de concluir OS. Então lancei todas as horas trabalhadas, venho na tela de concluir OS. E aí agora aqui, eu não sei como é que é a gestão de estoque de vocês, se vocês vão registrar controle de peças ou não, tá? Se vocês vão ter essa gestão. Eu poderia, por aqui, na hora de concluir o OS, lançar peça. No próprio módulo de estoque, eu posso dar baixa da peça. Então, vai depender muito de como é o meu fluxo, de como eu pretendo gerenciar, tá? Mas essa cadastrar uma peça, se eu estiver usando o módulo de estoque, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou lá, clico só que daí eu vou lá no pilar de estoque. O pessoal de estoque, no momento em que estiver dando a peça, vai fazer isso, vai digitar. Aqui ele já está puxando o código da OS, porque eu estou dentro da OS trabalhando, tá? Mas aqui ele vai digitar o código da OS. Com o código da OS eu vou conseguir colocar o funcionário que está pedindo, vou colocar a peça, então aqui eu quero colocar o rolamento, vou indicar a quantidade, vou incluir, e aí essa quantidade ele vai me gerar histórico, tá? Então isso já, eu estou dando baixa do almoxerifado, e além de estar dando baixa do almoxerifado, eu estou vinculando aonde está o consumo. Qual OS, em qual máquina, em qual setor, em qual departamento eu estou utilizando. Então ele me dá um ganho bem grande, certo? Corretivas, eu ainda tenho a possibilidade de lançar intervenção, que é padronizar a descrição dos problemas. Isso facilita na hora de extrair gráfico e relatório, tá? Então ele vai permitir que eu tire gráfico e tire relatórios também. Então aqui, por exemplo, tá? O sintoma, a máquina não liga. O defeito, bom, o defeito que gerou foi a quebra de um rolamento. A causa, o motivo pelo qual teve a quebra, lubrificação inadequada. E a solução que eu fiz para resolver, troca de peça. Então eu tive que trocar a peça para resolver o problema. Então tudo isso eu consigo utilizar dentro da ordem de serviço, colocando essas informações, e isso me possibilita numa melhor gestão, tá? Aí aqui agora eu vou trocar a situação dela, avaliação do serviço, troco a situação dela de pendente para concluída. Em caso de uma corretiva emergencial, uma corretiva, eu ainda vou ter a opção de indicar se foi uma falha humana, um erro operacional ou uma falha mecânica, erro problema da máquina, tá? Aqui todo o histórico de conclusão, tá? Todo o histórico de conclusão tá aqui. E eu ainda, tá? Posso detalhar mais informações se eu achar necessário. Eu posso descrever. Quanto melhor for o meu grau de descrição de conclusão, melhor é o meu histórico, tá? Então eu vou ter essas possibilidades aqui ainda, certo? Então aqui ó, eu vou salvar e ele vai me dar um aviso. Informe o tempo de máquina parada. Por que que ele me deu esse aviso, tá? Porque eu, no meu controle, eu indiquei que essa máquina afeta a produção. Essa OS, perdão. Então, se essa OS é uma OS que afeta a produção, logo, ela gera parada de máquina. Ela impactou no meu processo produtivo. Então, eu sou obrigado, antes de concluir, nem que seja lançar 1 minuto. Eu posso pedir que o sistema calcule automaticamente para mim. Ele vai fazer o cálculo da data e hora do equipamento disponível, que é a data e hora que a máquina quebrou, até a data e hora da conclusão da OS. Tá? Então, esse intervalo de tempo é o intervalo em que eu, manutenção, vou ser responsável pela parada da máquina. Tá? Então, por isso é importante. Então, se eu clicar no reloginho, ele faz o cálculo. Mas vamos lá, ele só vai fazer o cálculo naquelas OS que eu tiver carga máquina lançada no ativo, na máquina. Se eu não coloquei a carga máquina lá no cadastro do ativo lá da máquina, ele não consegue me fazer esse tipo de controle. Certo?
Então eu tenho que ter o cuidado. E aí aqui ao salvar, agora sim, ele me pergunta se eu quero lançar uma imagem. Não, não quero lançar foto. Pronto, aqui está feito o processo e está terminada a ordem de serviço vindo de corretivo. Então eu fiz a abertura da solicitação, passou por uma avaliação, eu fiz a aprovação, aprovei e gerou uma OS. Essa OS foi para a equipe de manutenção, a equipe executou as tarefas e lançou as horas. Descrição de trabalho, peças utilizadas, e aí com isso eu retornei a informação para o sistema, concluindo a ordem de serviço, fazendo todos os lançamentos, todo o retorno das ordens de serviço. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, podem perguntar sobre esse fluxo. Qual parte que ficou na dúvida? Das peças? Vamos lá. Para mim poder utilizar essas peças, eu tenho que ter o cadastro delas. Tá? Eu preciso gerenciar estoque. Para poder vincular e indicar consumo de peça, aqui no Plan, módulo de estoque, peças. Eu tenho que ter aqui o cadastro dessas peças como as peças que eu utilizo dentro do meu dia a dia. Tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, eu tenho esse modelo de rolamento que eu vinculei lá naquela OS. Eu coloco um código da peça, dou Enter, habilito a descrição, faço a criação dessas peças. Aqui eu tenho a unidade em que eu gerencio, eu tenho o valor da peça, eu tenho a data da última entrada, a data da última saída. Conforme eu for fazendo os fluxos, ele vai atualizando. Estoque mínimo, máximo e atual. Atingiu o mínimo, ele avisa que deu, que atingiu o estoque mínimo proposto. Estoque atual é quantas, se eu entrar lá no almoxerifado hoje, eu tenho 13 peças deste modelo de rolamento, 6036EZ. Tá? Eu ainda posso colocar corredor, prateleira e local. Certo? Ainda posso indicar em quais máquinas eu tenho essa peça, para que apareça lá na árvore. Tá? Mas aí eu quero utilizar o material, eu quero gerar custo, é obrigatório eu ter estoque válido, tá? Eu não posso ter estoque zerado para dar baixa. Então, assim, mas Franciel, eu não gerencio o estoque real, o físico. Mas para mim é importante saber que dentro da OS eu utilizei determinado material e é importante saber aonde eu gastei esses materiais, essas peças, no caso. Então aqui a dica é coloquem um estoque fictício de 1000 peças, sei lá quantas peças vocês achar que querem. Tá? Então pode ser colocado aqui, tá? Então aqui vocês vão conseguir gerenciar, certo? Para poder dar a saída. Pode dar saída de peça por aqui, ó, é a mesma rotina, tá? A diferença é que por lá eu já tenho o código da OS. Aqui quem geralmente utiliza é quem tem, se eu tenho um almoxerifado lá, alguém responsável pela OS. Eu consigo controlar aqui, tá? Aí eu vou lá, o pessoal, por exemplo, precisou de peça, o mantenedor vai chegar no almoxerifado e vai dizer, ó, eu tenho a OS e tal que eu estou trabalhando, eu preciso das peças tais e tais. Aí o almoxerifado, na hora que separa o material e entrega, ele vai vir aqui fazer o processo de dar baixa para debitar da Almox. Tá? Faz o mesmo processo. Então tudo vai depender do fluxo que vocês desejam utilizar. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá. O cadastro da peça ele é obrigatório. Eu tenho que ter o código e o controle dessa peça. Mas eu quero saber aonde, quais máquinas eu uso essa peça. Eu quero poder colocar. Não necessariamente você precisa fazer o controle. Isso, você pode exatamente, tá? Exatamente isso. Você pode não necessariamente fazer o controle físico.
tá? Mas eu tenho que ter ela cadastrada para que eu possa vincular ao motor, ao redutor, a uma máquina que for, a um ativo que for, tá? Tenho que ter o cadastro dela. Não necessariamente eu preciso ter estoque físico, porque o estoque poderia até estar zerado, tá? Só que para dar baixa, tá? Só que para dar baixa na OS, indicando consumo, sim, eu preciso ter um estoque válido. Para apenas ter esse controle que você quer na árvore, indicando que aquele motor ou aquele redutor ou a máquina tem, eu tenho dois caminhos. Dentro do próprio cadastro de peça, quando você está cadastrando a peça, ó, eu cadastrei o rolamento, certo? Eu coloquei e fiz o cadastro do rolamento. Independente se esse rolamento ter estoque físico válido ou não, eu posso aqui embaixo, ó, no próprio cadastro dele, indicar ó, quais máquinas, quais sistemas ou quais equipamentos utilizam. Por exemplo, o motor 012, ele usa dois deste rolamento. Mas eu tenho também na máquina empacotadora dois deste rolamento. Por quê? Ele está lá num eixo da máquina, no sistema mecânico da máquina. Então a máquina também usa. Entendeu? Então eu posso, por aqui, indicar aonde eu utilizo esse material. Independente se eu tenho estoque físico válido ou não. Mas é obrigatório que pelo menos eu tenha o código e a descrição da peça para saber. Tá? Então, para fins de informativo, é só ter o cadastro. Para fins de gerenciamento de estoque, de consumo, eu tenho que ter estoque válido. Um estoque fictício de 1.000 peças sem eu controlar o físico real. Aí, se eu quiser realmente utilizar e gerenciar o físico real, aí o estoque atual tem que ser de acordo com o estoque que eu tenho lá no físico, certo? Tá? Esse é um dado que vocês podem importar também. Tem que ver como as outras unidades utilizam. Vocês têm tudo no mesmo banco. Eu não sei como é que está esse gerenciamento. Tenho aí algum. Então, essa parte de multidepartamental, que é o que vocês utilizam com departamentos dentro do mesmo banco de negócio, pode ser que tenha algumas particularidades aí. Aí teria que ver um pouquinho melhor. Mas se tiver o cadastro da peça, eu consigo ter esse indicativo, tá? Certo? Então, tranquilo aqui? Beleza. Vamos lá, agora vamos para o segundo passo. Qual é que é o segundo passo? Criar planos preventivos, tá? Como é que a gente cria preventivas dentro do SIG? Essa empacotadora, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da empacotadora, tá? Como eu estou fazendo ela aqui, eu vou pegar esse exemplo. Essa empacotadora, eu faço manutenção periódica nela a cada 90 dias, tá? Então, a cada 90 dias eu tenho que fazer uma determinada manutenção nela e eu quero gerar esse histórico e eu quero que o sistema me ajude a controlar isso, tá? Que eu tenha essa programação dentro do sistema e que o sistema comece a me dê esse tipo de informação. O que eu posso usar, então, para isso? Aqui no módulo do eu tenho o pilar de preventivo, tá? Aqui, cadastro de preventivo. O que é esse cadastro? Vamos lá. O cadastro é uma lista de tarefas prévias, aonde eu posso criar, por exemplo, empacotadoras. Eu vou ter 3, 4, 5 empacotadoras. Eu preciso ter 5 listas de tarefas iguais? Não. Eu posso criar uma lista de tarefas e eu, na hora de fazer a programação, sim, aí eu vou definir que é para empacotadora 1, para empacotadora 2. Mas a lista de tarefas que eu vou utilizar e a periodicidade que eu vou utilizar, que é de 90 dias, ela é igual. O que muda é a máquina
e a data prevista para cada uma delas. Mas o que tem que ser feito, ela é igual, certo? Então aqui, esse cadastro que eu vou fazer, ele é o padrão, tá? O código, ele é opcional, você digita o código que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Preventiva TR empacotadora. O que eu quero dizer com isso? Aqui ele tem um limite de 10 caracteres, tá? Então eu estou informando que, no meu ponto de vista, é uma preventiva trimestral de empacotadoras. Preventiva, aí eu vou digitar o código e vou dar um enter. Trimestral de empacotadoras. A área responsável pela execução, manutenção mecânica. A família de empacotadoras. O tipo periódica, diária, a cada 90 dias eu tenho que fazer com 5, 7 dias de tolerância, com 7 dias de tolerância, tá? Então aqui eu boto a tolerância e aqui eu tenho uma função chamada antecedência, que me permite, por exemplo, eu coloquei 5. Quando eu tiver lá na programação esse cadastro, lá na programação eu vou informar as datas que eu tenho que executar determinada atividade. O próprio sistema pode gerar o S de preventiva para mim de forma automática por antecedência. Tá? Então, isso não quer dizer que eu possa obrigatoriamente usar só isso. Eu tenho a opção de filtros, de gerar OS, de pesquisar OS e eu mandar gerar, ver as programações, na verdade, perdão, tá? Eu gerar as programações e o sistema e eu consultar essas programações para mandar gerar as ordens de serviço. Então, assim, eu tenho essa possibilidade, certo? Mas ele pode também trabalhar comigo por antecedência. Então, o próprio sistema gerar as OS para mim. Então, é um facilitador. Database e data de execução. Como aqui é apenas um cadastro, é opcional. Não tem a necessidade e a obrigatoriedade de colocar. Porque aqui vai servir de referência para criar a programação. Então, assim, cada máquina empacotadora vai ter a sua data. Por exemplo, a empacotadora 1 eu vou fazer numa semana, a empacotadora 2 é na outra e assim por diante. Então, cada uma vai ter a sua. Então, aqui as datas eu posso deixar em branco, ou se eu quiser, não, eu quero colocar uma data de referência, eu posso colocar. Mas ciente que database é a data da última vez que eu executei e data de execução é a data que eu quero executar, ou que eu vou executar a próxima. Tá? Dito isso, aqui é tranquilo. Agora, aqui embaixo, etapas, é onde eu vou lançar as atividades que eu vou executar. Então, uma vez a cada 90 dias, eu tenho que fazer lá, atividade 1, realizar limpeza do sistema hidráulico. Beleza, quanto tempo para fazer isso? Vamos lá, 10 minutos. Seta para baixo para criar novas atividades. Não esqueça disso, tá? Sempre que eu quiser criar uma nova atividade, seta para baixo. Tá? Seta para baixo, eu crio novas atividades. Atividade 2, fazer troca de rolamento da esteira de alimentação da empacotadora. Beleza. Coloquei lá mais 20 minutos. São 2 rolamentos que eu tenho que trocar. Tá? E atividade 3. E aí eu posso ir digitando quantas informações eu quiser. Quantas etapas e tarefas eu quiser. Aqui, ó. Testar e liberar a máquina. Mais 10 minutos. Certo? Então aí eu preenchi 3 atividades. Eu posso colocar quantas eu quiser. E essa lista vai ficar pré-definida. Aqui, se eu tiver o cadastro de peças, eu posso informar que para esse cadastro, o modelo de rolamento que eu uso é esse aqui. Quantas eu uso? Ó, eu incluo e eu digo, eu uso 2. Coloco a quantidade. Então, aqui eu consigo fazer esse tipo de gestão. Tá? Vou conseguir colocar a lista de tarefas, peças que eu vou utilizar. E salvo. Então, o meu cadastro está pronto. A minha referência, a minha prévia está pronta. Tá? Então, com isso, eu consigo ter esse tipo de gerenciamento. Tá? Certo? Aqui eu vou fazer a programação. Agora sim, depois da lista de tarefa. Então, assim, primeiro, regra do sistema.
para ter um cadastro de preventiva, é obrigatório eu ter uma etapa. Eu tenho que ter pelo menos uma atividade. E para eu realizar uma programação, então, incluir um novo registro. Lembra dos padrões do sistema? Superior esquerdo, código definido por mim, usuário. Lateral direito, é só dar um enter que o Sigma cria um código sequencial. Então, aqui ele vai criar um código sequencial, eu vou colocar que é para empacotadora 01. Então, para a máquina para a qual eu vou fazer a manutenção. Eu vou colocar a família de empacotadoras. E aqui, na hora de escolher a lista de tarefas, vai aparecer só a lista de tarefas que eu tenho para aquela família. Selecionei a lista de tarefas e é essa lista que eu vou utilizar. E aqui a database. Bom, essa empacotadora, a data que eu quero fazer é a data de hoje. Tá? Pode ver que ele já me deu como a data base, que a última vez que eu fiz foi 10 de setembro. Tá? Então, hoje eu vou fazer. E aí, assim, vou gerar essa ordem de serviço e vou executar. Tá? A partir daqui, o trabalho que eu tenho que fazer é só gerenciar, gerar as OS, executar as OS e concluir as OS. Ao concluir, ele vai gerar a data de conclusão como base, vai colocar os 90 dias e vai gerar uma nova OS. Tá? Então, assim, outro ponto extremamente importante, e eu não lembro se eu comentei, mas vou reforçar. Tipo de OS, tá? Quando eu coloco lá na abertura das SS ou das OS, eu tenho que ter o cuidado com o tipo da OS. As OS que são oriundas de programação, eu não abro OS direta colocando esses códigos. Então, assim, quando eu abrir uma SS ou uma OS direta, ela vai ser ou do tipo 1 de corretiva, ou do tipo 5 de melhoria, ou eu vou criar um outro tipo de OS. Mas eu não vou usar como preventiva, eu não vou usar como preditiva, eu não vou usar como checklist, eu não vou usar como calibração. Por que não? Porque é obrigatório ter uma programação válida. Quando eu concluir a OS, ele vai ler o tipo. Ele lê o tipo da OS, ele vê que é o tipo 2, ele sabe que ela é sistemática, que ele precisa ver a programação para reprogramar e informar que daqui 90 dias ele tem que fazer de novo. Se eu abrir uma OS direta e colocar do tipo 2, ele não vai entender isso. Até porque preventiva, ela tem um plano periódico que eu tenho que fazer a cada 30, 90, 60 dias. Eu posso agir de forma preventiva em uma OS, em uma falha já existente que não gerou a quebra. Mas esse agir de forma preventiva, eu já estou fazendo uma atividade ou uma tarefa em uma OS que já tem problema. Então, ela não é preventiva, e sim uma corretiva planejada. Eu estou planejando um horário oportuno para resolver um problema, para não impactar os meus indicadores, mas o problema já existe. Então, eu tenho que ter muito cuidado nisso. Tá? Então, aqui, ao salvar, pronto, o meu trabalho está feito da programação. Certo? Então, aqui, a partir de agora, é gerenciar e executar as tarefas. Tá? Então, de que forma ele pode gerar essas OS? Ele tem duas formas que ele pode gerar. Automática, usando a antecedência que eu comentei. Então, assim, fiz essa programação. Quando eu faço login no sistema, tá? O sistema me permite gerar, já gera as OS para mim. Mas eu não tenho esse parâmetro e não quero. Eu posso vir aqui no gerador automático de OS na preventiva e consultar por datas. Eu quero ver o que tem previsto para fazer no dia de hoje. Vem aqui, pode ver que está aqui mostrando. Vou selecionar a nossa programação. O gerar OS está habilitado? Sim. Então está habilitado. O imprimir é o gatilho para ele gerar um código de OS. Impressão normal. Agora ele vai gerar um código de ordem de serviço com a lista de tarefas que eu já cadastrei e com as peças que eu posso vir a utilizar. Quantas eu tenho disponível no almoxerifado, caso eu use o estoque atual real, e quantas eu indiquei que eu preciso. Então, com isso, eu já posso lá me preparar no almoxerifado, retirar o material
para quando eu for fazer essa manutenção preventiva, eu já chegar com todos os materiais em mãos. Alguma dúvida? Então, aqui é a OS em que o técnico vai lançar, ó, 1763. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui da programação? Corretiva planejada, geralmente ela é oriunda de uma solicitação de serviço, ou você vai abrir ela de acordo com a necessidade. Ela não tem um plano sistemático, né? Aí você pode criar um novo tipo de OS. Em vez de usar o tipo 1 de corretiva, cria um novo tipo. A data programada, a data do equipamento disponível, daí neste caso da corretiva planejada, é a data em que você quer programar para iniciar a fazer aquela atividade, certo? Corretiva planejada, ela não vai impactar o teu indicador, então ela não vai ser uma afeta à produção, certo? Então eu posso vir aqui, ó, no cadastro de OS, ó, plan, cadastro de OS, tipo de OS. Esses 7 tipos o sistema traz como padrão. O tipo 1 e o tipo 5, eles não são sistemáticos, porque ao concluir, encerrou ali o processo. A corretiva planejada também. A programada, ó, eu criei como tipo 9. Ela não é sistemática. Aí eu criei também o tipo 8, que é de setup. Então, as OS de setup. E eu, manutenção, faço o setup. Eu também quero controlar. Então, eu posso criar novos tipos de OS. Mas esses novos tipos, eles não vão ser sistemáticos. Ó, o tipo 2, preventiva, ela é sistemática. Tipo 3, de preditiva, ela é sistemática. Justamente por causa disso, tá? Justamente por causa disso, porque elas têm um plano programado que ela tem que seguir, tá? Não, não tem, mas tem como tu deixar obrigatório ou que ele já traga como corretiva e você na aprovação da SS modifica, tá? Tem através de parâmetros, ó, lá no Action, parâmetros, parâmetros do sistema. Ó, parâmetros da OS. Aqui, ó, SS, perdão. Aba geral, ó, não permitir o operador alterar o tipo de OS. Vai sempre vir com o tipo 1 de padrão de corretivo. E aí você pode alterar. Eu acho que foi criada uma customização. Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu fazer um teste. Porque foi criada uma customização, só que eu não sei se é, ó, tipo de OS, tipo 2. Vou mostrar esse tipo no cadastro de SS. Deixa eu ver se ele mostra lá. Acho que valida aqui. Ah, eu tenho como abrir, peraí. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho parâmetro para ser obrigatório de já trazer como corretivo. Ó, não vou tornar como padrão. Ó, tem sim, então ó, ele retirou o tipo 2, ó. Pode ver que ele já não apareceu. Então, se para vocês que usam o desktop, ele não valida para o Android e para o web, mas ele valida para o desktop. Para vocês que usam o desktop, lá no cadastro de tipo de OS, ó, cadastro de tipo de OS, tem a função, ó, a nova versão do Sigma tem, ó, mostrar esse tipo de OS no cadastro SS. É só desabilitar. Então, ó, preventiva eu não quero. Tipo 3, preditiva, também não quero. Tipo 4, calibração, também não quero. Então, esses sistemáticos eu não coloco. Tipo 6, lubrificação, também não quero. E tipo 7 de checklist, também não quero. Tá. Então, eu vou deixar visível só
os tipos que eu tenho lá, tá? Vamos testar aqui agora para ver se ele vai validar todos. Ó, então, foi criada essa função, tá? Então, a nova versão tem, a versão mais atual do Sigma já tem. Ele só deixou aqueles tipos criados novos, ó, e o tipo 1 e tipo 5 que não são sistemáticos. Então, eu posso escolher quais os tipos eu quero que apareça na solicitação. Ele não valida isso para quem usa o Sigma Web e o Android, tá? Então, para desktop, ele valida, certo? Então, neste caso, vocês vão usar o desktop, é até mais tranquilo. Só deixem os tipos de SS ali de OS que vocês pretendem gerenciar, que é o exemplo que eu fiz, aqueles tipos que vocês não pretendem, não precisam. Caso vocês queiram, também dá para bloquear no parâmetro para que ele só traga corretivos. E aí vocês, na aprovação, alterem também. Fica opcional. Acho que agora, com essa função criada nova, ele facilita. Certo? Entendido o conceito? Tranquilo? Eu vou fazer o processo agora. Eu quero mostrar para vocês a preventiva, como é que ela fica, tá? Então, gerei a OS. Tem um campo chamado alerta de programação. Ele é o mesmo botão de OS pendente, tá? Alerta de programação mesmo que o alerta pendente. Aqui, ó, programações. Eu, por enquanto, eu não faço os outros tipos. Só faço preventiva periódica. Aqui está mostrando todas as preventivas que não tem OS ainda, que eu tenho que fazer até o dia 16 do 12. Então, essas ainda não tem. Mas eu quero exibir e que ele mostre tudo que já tem OS também. Ó. É só exibir programação com OS. Então, aqui eu vou conseguir ver tudo que eu tenho de preventiva periódica pendente, ou em atraso, ou que eu tenho que fazer. Essas que tem esse azulzinho aqui ao lado, é porque a data de execução prevista já foi vencida. E aqui eu tenho um pilar de tolerância, um campo de tolerância, que até a tolerância já foi atingida. Então, aqui, o correto seria reprogramar, né? Então, o correto seria eu reprogramar, indicando o motivo pelo qual eu não consegui fazer aquela manutenção dentro da data. Certo? Então, aqui, para reprogramar, é bem simples. Eu vou pegar essa aqui que era para ter sido feita lá em 2021 e eu não fiz. Eu clico com o botão direito em cima dela, do mouse. Ele vai aparecer a opção de programar, reprogramar a execução. Clico ali e aí eu vou digitar a data. Então, era para ter feito lá, eu vou fazer agora este ano, agora eu vou ter uma parada de final de ano e eu vou fazer vou zerar tudo. Tá, beleza. Então, lá dia 21, eu vou ter a parada, a partir do dia 21 eu quero fazer. Motivo pelo qual eu não fiz naquela época. Falta de mão de obra devido à Covid-19. Então, aqui ele vai reprogramar, não vai mais aparecer em atraso, vai aparecer a nova data para o dia 21. Essa OS 1897 ela vai ser cancelada e esse é o histórico do cancelamento. Vai entrar no histórico lá da injetora 3 como cancelada e dia 21 do 12 aparece para fazer de novo. Para mim gerar uma nova OS e aí lá eu faço e executo aquela atividade. Certo? Esse é o correto a fazer, tá? Porque senão, se um auditor vir e olhar isso aqui, ele vai ver, poxa, tudo bem, tu está programando, tem bastante programações, está certinho, mas por que você não está fazendo? Então, por que você não está nem controlando? O não fazer não é o problema. O problema é estar em atraso e não dar um retorno. Para o PCM, a gente sabe que tem vários motivos. Às vezes o pessoal não libera a máquina para o operador, a operação não libera, porque entrou pedido novo, porque não tem a peça que precisa para fazer determinada preventiva. Enfim, vários motivos. Então, assim, permite com que vocês mostrem que estão programando, que vocês estão controlando, que vocês estão gerenciando aquela atividade, independente se está sendo executada ou não, tá? Então ele aparece aqui, vai ter a lista das OS para execução e tudo certo, tá? Então aqui aparece todas elas. Se quiser, você pode até aplicar filtros,
Ah, eu quero ver só de um departamento, eu quero ver só de um setor. Eu posso aplicar filtros. Eu quero ver só do que é da área executante e tal. Então é bem tranquilo. Eu posso aplicar um filtro aqui, por exemplo. Ó, vou pegar só o que é de manutenção mecânica. Mas ele pegou só as programações de manutenção mecânica. Eu posso listar todas elas e exportar elas para Excel. Se eu quiser, para trabalhar e tratar melhor delas lá. Bem tranquilo. Tá? Então eu consigo ter esse tipo de controle. Certo? Já respondi essa pergunta ali no reprogramar. Clica no alerta de programação. Tem duas opções, tá? É clicar em cima da programação que eu desejo com o botão direito do mouse e clicar em reprogramar. Aí automaticamente eu cancelo a OS. Mas eu tenho uma opção na conclusão da OS de reprogramar mantendo o mesmo código de ordem de serviço. Tá? Eu vou pegar essa aqui, ó, 10.7.5. Ó, ela até já foi reprogramada. Vou reprogramar de novo, não tem problema. Reprogramar, beleza. Daí eu venho na conclusão de OS, tá? Na conclusão de OS. Digito o código da OS que eu desejo e mando reprogramar. E salvo. Digito a data para qual eu vou fazer, mesma questão, mesmo dia, motivo, não liberado pela operação. Programar, ok. Dia 21 tem que fazer de novo, ok. Porém, aqui eu posso manter a mesma OS. Se eu quiser manter a mesma OS, eu só dou um sim. Se eu não quiser manter a mesma OS, eu dou um não e ele vai cancelar a OS e gerar uma nova quando chegar na data. Eu quero manter a mesma, dou um sim, posso até reimprimir ela. E olha que legal, na reimpressão dela aparece até a reprogramação, a data original que estava programado para mim fazer, a data que eu reprogramei nova e o motivo pelo qual eu reprogramei. Certo? Aí eu mantenho a mesma OS. Então eu tenho as duas opções para reprogramar. Tá? Na verdade é para ter, tá? É para ter. Ele vai aparecer quando você digitar uma OS que é do tipo 2. Ele só tem essa opção de reprogramar a OS para preventiva, tá? Então, quando você digitar uma OS do tipo 2, ele habilita a função de reprogramar, senão ele não habilita. Certo? Faz o teste aí, pega uma OS que é do tipo 2, dá um Enter ali, habilita como se você fosse fazer a conclusão, vai aparecer o flagzinho, ó. Eu vou mostrar. Pode ver, quando eu venho na tela de conclusão, não está visível para mim. Ó, ele não está visível como reprogramação. Se eu abrir uma OS de corretiva, ele não aparece. Aqui é preventiva. Até aí apareceu. Deixa eu pegar uma corretiva, uma outra. Ó, ele não apareceu. Porque ela não tem a possibilidade. Mas se eu pegar uma preventiva, ó, aí ele aparece, ele habilita a função de reprogramar justamente por causa disso. Tá? Ou você pode ir direto no alerta de programação, consultar a programação que tem OS, clicar na que você deseja, com o botão direito do mouse e reprogramar a execução. Tem as duas opções, os dois campos que te dão essa possibilidade. Certo? Eu acho mais bacana manter o mesmo código de OS, só reprogramar para uma nova data. Eu acho mais bacana. Eu vou pelo botão de conclusão e aí, mas tem as duas opções, fica a critério de vocês, tem os dois campos. Lembrando, se eu fizer pelo alerta, ele já cancela automaticamente aquela OS. Se eu fizer pelo botão de conclusão de OS, ele me permite escolher entre cancelar ou manter a mesma OS. Agora a gente vai concluir. Para concluir uma OS preventiva, o padrão é o mesmo de uma OS normal. A diferença, tá? A diferença está no processo que ele vai fazer, certo? Que o sistema vai fazer, tá? A diferença está no processo em que o sistema vai fazer. Ó, 1762 é o código da nossa OS. Acho que é 17 ou é 1562? 63, na verdade. Ó, isso, 63. 1763, dou um Enter, habilita os preenchimentos. Lançamento de hora normal. Tá? Eu vou botar o Guilherme. E o Guilherme trabalhou fazendo essa manutenção preventiva das 14 às 15 horas.
realizado atividade de preventiva. Pode ver que aqui não tem problema. Eu abri a OS depois que eu lancei hora. Isso não tem problema, tá? Tem parâmetros que podem bloquear isso. Mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes, para preventiva não, né? Mas para corretiva, às vezes o pessoal vai lá, faz a atividade e depois preenche. Tem algum problema? Tem se eu deixar de preencher. Se eu não colocar as horas, os horários e dias corretos, se eu não lançar a hora, se eu não preencher. Agora, se eu, na hora que eu abro, mesmo que retroativo, eu vou fazer os lançamentos, eu posso. É tranquilo, posso editar uma OS também. Tá? Tem lá o botão de cadastro de OS. Eu posso editar uma OS também. Ó, esse funcionário está em hora extra, deseja lançar? Sim. Quer dizer o quê? Ele está fora do horário normal de trabalho dele, mas ele permite um lançamento de hora como hora extra e está tudo bem. Tá? Aí eu venho em concluir OS e vou fazer o processo de conclusão. Normal. Vou descrever se eu quiser, vou fazer a conclusão. Aqui não precisa lançar tempo de parada de máquina, porque preventiva não é uma afeta a produção. E aí aqui eu salvo. A diferença está aqui, tá? Então aqui ele vai concluir e vai reprogramar a ordem de serviço para uma nova data. Então essa OS ela vai aparecer para ser feita, essa programação vai aparecer para ser feita daqui 90 dias. Então a diferença está na conclusão da OS. No processo de uso operacional não muda, tá? O processo de uso não muda, tá? Por quê? Porque o lançamento de hora é normal, a conclusão da OS é normal, o processo do sistema que muda. Quando ele entende que ela é do tipo sistemática, ele vai ter essa função de reprogramar ela e indicar que daqui a um tempo tem que fazer de novo. Certo? Então, muito cuidado nisso, tá? Uh, é um trabalho bastante grande para fazer as preventivas, sim, mas depois é só gerenciar. O próprio sistema vai te ajudar a controlar, ele te dá o alerta, ele te dá o gerador, ele gera a OS automática se eu usar antecedência, e tá tudo certo, tá? Porém, é obrigatório eu ter um cadastro válido, é obrigatório neste cadastro eu ter uma tarefa. Para criar uma programação, eu tenho que obrigatoriamente vincular um cadastro. Indicações: fazer um cadastro por família ou mais de umas por família e periodicidade. Que nem empacotadores. Eu tenho um plano mensal, um semestral e um anual. Eu faço 3 cadastros só. Não preciso ter um cadastro para cada máquina, porque a lista de tarefas que eu vou executar ela é comum. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Entenderam bem o conceito, principalmente? Vamos lá. O que mais vocês pretendem usar ou vão usar só corretivas e preventivas e planejadas, ou tem algum outro tipo de manutenção que vocês utilizam? Checklist? Beleza, checklist é bacana. Qual é que é a principal diferença, tá? Entre checklist e preventiva? A preventiva, ela tem mais por conceito a execução de tarefa, tá? Joia, depois eu mostro ali, tranquilo. Então, assim, o checklist, ele tem mais, a preventiva, ela tem mais por conceito execuções, tá? Onde eu executo tarefa, faço uma limpeza, faço uma troca,
faça um conserto, enfim, faça algum reparo, alguma atividade. Não que eu não possa inspecionar, mas para a inspeção eu tenho checklist. O checklist ele tem essa ideia de eu inspecionar, verificar e se caso tiver o item fora do padrão de conformidade, ele me gera uma OS para aquele item não conforme. Então eu consigo ter esse tipo de controle. Como é que a gente monta esse checklist, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Ó, lá no check, perdão, lá no do tem o pilar de checklist. Primeiro de tudo, cadastro de legendas. Vou colocar as legendas. Eu uso esse padrão, tá? De conforme, não aplica e não conforme. Ó. Ele só aceita 2 dígitos. Ó. O código da legenda deve ser composto por 2 caracteres. Então, aqui, ó, CO de conforme, dou um enter, habilitei, descrição conforme, gera OS? Não. Em caso de retorno de conformidade, não gera OS. NA de não se aplica. Em caso de retorno, gera OS? Não também. E NC de não se aplica, de não conforme, gera uma OS, sim. Aí, em caso de retorno de não conformidade, ele me dá a condição de gerar uma OS. Então, crio as legendas, tá? Como vocês têm um banco compartilhado, acredito que essas legendas já estão disponíveis. Eu não lembro se o checklist se já foi separada por departamento. Eu lembro que vocês tinham solicitado uma customização, mas eu não lembro se isso foi adiante. Outras unidades tinham solicitado para que o checklist fosse separado por departamentos. Tá? Não lembro. Cadastro de itens. Todos os itens que você vai utilizar, você cadastra aqui. Verificar limpeza externa do sistema hidráulico, nível de óleo, limpeza geral, válvula de emergência, enfim, digita o código, dou um enter, cria a descrição e salvo. Todo e qualquer item que eu vou usar numa inspeção, eu posso cadastrar aqui. Essa é uma lista completa de todos os itens possíveis de uso. E aqui no checklist que eu vou montar a atividade. Check, tell me. Dou um enter. Ó, coloquei o código do checklist. Checklist semanal. Uma vez por semana eu tenho que fazer de inspeções na, em, nas empacotadoras. Área responsável pela execução. Ele é o tipo de checklist para máquina. Aí aqui vem uma perguntinha básica. Gera OS? Se for a minha equipe de manutenção, sim, eu quero que gere uma OS porque eu quero ter o registro de hora trabalhada na inspeção desse checklist. Se for operacional, o operador que faz, não preciso ter uma OS, porque daí eu não quero ter a ideia do controle de hora trabalhada. O checklist como um todo que vai gerar a OS. Aí aqui eu vou colocar a empacotadora 1, e aqui eu vou selecionar todas as empacotadoras que eu quero inspecionar. Empacotadora 1, empacotadora 2, empacotadora 3, empacotadora 4, e assim eu vou cadastrando. Todas as máquinas que eu quiser selecionar, eu consigo cadastrar por aqui. Aqui no caso é uma empacotadora e uma empilhadeira. Não tem problema também, tá? Posso pôr em várias máquinas. Posso pôr várias máquinas que eu quiser inspecionar. E o que eu vou inspecionar? Quais os itens? Vamos lá. Verificar a válvula de emergência. Verificar a limpeza geral. Verificar proteções. Verificar se tem algum tipo de vazamento. E verificar se tem folga e avaria. Beleza, coloquei 5 itens. Posso colocar mais, não tem problema. E aí eu salvo. Então eu cadastrei o meu padrão de checklist. Aí eu vou fazer a programação desse checklist. Vou indicar, ó, checklist, Selmy. A cada 7 dias eu posso trocar, tá? A cada 2, a cada 6, a cada 10, a cada 20. Fica a critério de vocês. No meu exemplo, por ele ser semanal, eu vou colocar que a cada 7 dias. Tá? A cada 7 dias eu tenho que fazer essa inspeção.
Volto aqui, database. Bom, a database é dia 2. Eu quero que ele faça, que eu faça hoje. Que a data de execução seja para hoje. Prioridade para atendimento e funcionário responsável. Então aqui, tá? Eu consigo. Isso aí, tá? Quando seleciona várias máquinas, vai sair uma OS com uma lista de várias máquinas para você inspecionar, certo? Em caso de não conformidade, sim, ele vai gerar uma OS para aquele item não conforme específico. Eu já vou terminar aqui de mostrar e aí vocês já vão entender melhor. Mas é bem isso, tá? Então aqui, no checklist, fiz a programação, ok, salvei, fiz a programação no checklist. Agora é gerar, né? Por onde eu gero? Relatório de checklist. Aqui eu quero inspecionar. Bom, eu quero inspecionar tudo que eu tenho para fazer hoje, dia 9/12. Ó, 9 de dezembro de 2022. Todos os checklists para hoje. Bom, apareceu só o nosso, casualmente. Ok. Data de execução, dia de hoje. Seleciono ele e mando imprimir. Ele gera um código de OS, ok. E aí eu vou fazer a impressão. Esse é um modelo de impressão que eu particularmente gosto mais, que é o modelo 2. Certo? Tem um modelo, tem outros modelos. Lá no Action, parâmetros do sistema, tem outros modelos. Eu lembro, tá? Eu não sei se é o caso de vocês, tá? Eu lembro que vocês tinham algumas, né? Eu não sei se foi para a unidade de vocês ou não, mas aqui, ó. Tem um modelo padrão. Eu botei o modelo padrão, que eu acho que aí você vai verificar aí qual o melhor modelo. Ó, vou imprimir o mesmo relatório, ó, o mesmo checklist lá. Ó, checklist Excel, meu mesmo. Ó, vou imprimir ele de novo, só que em modelo padrão. Se eu não me engano, ó, aqui sai uma folha de rosto para preenchimento de dados e aqui sai a lista do que tem que inspecionar. Quais máquinas e quais itens. Eu lembro que vocês tinham, eu lembro que tinha uma vez, no caso de vocês, para ter essa folha de rosto, mas trazer o outro modelo em forma de lista, que é o outro modelo que eu utilizo. Tá? Então, acredito, eu não sei se chegou aí para frente essa customização ou não, tá? Eu, particularmente, tá? Eu uso esse modelo aqui, do 2, tá? Por quê? Porque ele é mais simples, ele me dá uma possibilidade de eu pôr muito mais itens, fica muito mais fácil para preenchimento, mas aí cada um, tá? Então, eu vou ter a opção, se eu não me engano, eu lembro que tinha, eu não sei se foi à frente ou não a customização, tá? Que aí aparecia a folha de rosto e aparecia este modelo aqui. Aqui o correto, aqui o funcionário digita o código dele e coloca o horário de trabalho dele aqui. Não tem um campo específico para esse preenchimento, tá? Por isso que o pessoal pediu a folha de rosto, tá? Mas aqui é bem simples. Poderia colocar o nome dele e o horário que ele fez o checklist e tá tudo bem. OS para retorno 1764. Aí foi lá, foi passado para a equipe de manutenção, o pessoal foi fazendo o retorno, foi lançando as horas e tudo mais. E aí aqui, tá? Eu vou retornar essa informação. Relatório de retorno do checklist. Ó, perdão. Botão de retorno do checklist. O relatório de retorno é depois de pronto. Retorno do checklist. Vou digitar o código do checklist, lembrando que eu estou com o código, eu estou com o checklist na mão. Vocês estão usando a parte de impressão. Seleciono o item que eu quero voltar, clico com o botão direito do mouse para aparecer as legendas e vou conforme e vou salvando. Ó, conforme e salvo. E assim eu vou preenchendo. Conforme e salvo, não se aplica. E salvo. Conforme e salvo. Tá? Então, clico com o botão esquerdo do mouse em cima do item, em cima do campo. Com o botão direito para aparecer as legendas.
E aí, em caso de não conformidade, ele aparece para mim ter a opção de abrir uma OS, ó, gerar uma OS. Se eu não quiser gerar OS, eu só desabilito esse campo. E ele não gera OS mesmo na não conformidade. Posso até pôr uma observação, teste de treinamento. Aqui é a observação que você quiser. Ao salvar esse retorno, ele vai gerar um código de ordem de serviço. Ok. Se eu quiser imprimir, posso imprimir, tá? Eu não vou imprimir. Eu não vou imprimir, vou deixar aqui. Então, gerei a OS para aquele item não conforme daquela máquina. E aí, continuo fazendo o retorno. Conforme, não se aplica, conforme de novo, e aqui no final, conforme de novo. Beleza. Salvei todos os retornos. Aqui, eu esqueci de lançar a hora. O botão de hora trabalhada, vem aqui e lanço hora trabalhada. Aí eu coloco lá, ó, quem é que fez? Ah, foi o Franciel. O Franciel trabalhou nessa OS das 15h30, 15h50 até as 16h10. Realizado checklist. Beleza, incluo a hora e salvo. Não concluo a OS por aqui. Eu salvo. Eu vou concluir depois de todo o retorno de todas as legendas por aqui, ó. Concluir programação, reprogramar. Ele vai usar como database hoje. A periodicidade é de 7 dias, então lá dia 16 ele vai aparecer para fazer de novo. Salvo, concluo, reprogramo e tudo certo. Certo? Se caso todos os itens estiverem conforme, eu posso vir aqui no retorno automático, ele é muito mais prático. Seleciono o checklist que eu quero dar o retorno, coloco a legenda, coloco o funcionário que foi responsável. Cara, aí eu já teria que ter ido lá no botão de hora trabalhada para lançar as horas, tá? E aí eu venho aqui e concluo, tá? Pronto, ó, reprogramado para dia 16, todos os itens estão conforme. E aí o relatório de retorno ele me permite ver, ó, de 0 a ZZ, eu quero pesquisar não de um específico, mas todos que foram concluídos hoje, que a data de execução era para hoje. Selmi, imprimo, e aí aqui ele traz o retorno, ó, com os itens medidos, né, retornados, e aqui as OS que foram geradas e as observações que foram lançadas. Tá? Então eu consigo ter todo esse histórico aqui. Certo? Sobre o checklist, tranquilo? Tá? Então vocês pediram agora para ver a parte do relatório descritivo, né? Vamos lá. E não é só para o relatório descritivo. O que eu vou explicar agora, eu vou mostrar do descritivo. Mas eu vou explicar valida para gráficos e relatórios que vocês queiram buscar. Certo? Então, aqui no check, eu tenho opções de tirar gráfico de hora trabalhada, de máquina parada, de quantidade de OS. Eu tenho a opção de tirar relatório descritivo, que é o mais completo, de cadastramento, que aí tudo que eu tenho cadastrado do Sigma eu consigo exportar por aqui, e posso usar até como referência para montar as planilhas para importação, e o quantitativo, e de máquina parada. Tá? O descritivo. Aqui são 3 perguntas que eu tenho que me fazer para extrair uma informação do Sigma. Primeiro delas é, que tipo de informação eu quero estratificar? Qual informação eu quero receber do sistema? Bom, vocês comentaram, eu quero descritivo. Beleza, eu sei que é um relatório descritivo. Então, aqui eu vou saber acessar qual botão eu vou... Ah, mas eu quero quantidade de OS. Bom, eu vou no relatório ou no gráfico de quantidade de OS. Mas eu quero na gráfico de hora trabalhada. Eu vou lá no pilar ou no gráfico de hora trabalhada. Tá tudo certo. Segunda pergunta, como eu vou filtrar essas informações? Esses filtros são indicações que eu coloco para objetivar a minha pesquisa. Por exemplo, eu quero buscar todas as OS do tipo de corretiva, todas as OS pendentes, e o tipo de OS é do tipo 1, de corretiva. Eu posso objetivar a pesquisa. E
e que tem como pendência setada na OS a pendência número 2, que é de compra de material. Aí eu quero ver tudo que está pendente desde quando eu comecei a usar o sistema. Ou até antes, eu boto uma data gigante. Eu estou botando a abertura da OS desde 2000, desde antes mesmo de quando eu comecei a usar o sistema. E aí eu mando pesquisar. Ele vai pesquisar a lista de todas as OS que são corretivas, que estão setadas como pendentes. E o ordenar serve para mim ordenar a visualização. Então, aqui por setor e por máquina. Eu quero que ele ordene a impressão, a visualização por setor e por máquina. E depois de realizado a pesquisa, antes de imprimir, eu posso selecionar quais os campos que eu quero que saiam impressos ou que eu exporte para o Excel. Aqui, ao imprimir, ele me dá a condição de exportar para o Excel a lista. Tá? Então, aqui eu posso escolher quais os campos eu quero. Antes de mandar imprimir, eu só vou e seto, ou marco, ou desmarco os campos. Ó, pode ver, ó. Desmarquei a descrição, ele tirou fora. Marquei, ele apareceu de novo a descrição da OS. Então, eu posso marcar quais os campos eu quero para que eu exporte só aquilo que realmente importa. E tranquilo. Posso marcar todos, ou posso desmarcar todos, aqui eu opcional o meu. Tá? Mas sempre depois de já ter feito a pesquisa. Tá? Então, aí eu marco e aí sim eu imprimo e gero o gráfico, gero o relatório, perdão. Aí eu posso exportar para Excel uma impressão normal. Certo? Então, assim, essas opções de filtro, aqui a situação da OS é concluída. Eu quero buscar só das concluídas, por exemplo. Eu quero ver todas as OS concluídas do mês. Então, aqui, code.os é de 0 a ZZ. Por que eu uso sempre esse filtro? Porque code.os é obrigatório eu ter um código de ordem de serviço válido. Certo? Eu vou ter que gerar um código de OS para buscar informação, para ter informação. E aí a segunda, eu quero saber data de conclusão. Tudo que a conclusão foi feita dentro deste mês, de novembro para cá. Ou no caso, no mês, né, 12. Tudo que foi feito em dezembro. Abertura da OS. Para mim, a data de quando ela foi aberta pouco importa. O que importa é que a data de conclusão dela seja dentro desse intervalo de tempo. E aí eu busco. Aí ele vai buscar todas as OS, todos os códigos de OS válidos que a data de conclusão está marcada nesse período. Certo? Dúvidas, perguntas? Certo, pessoal? Algo que vocês gostariam de ver? A gente tem mais uns minutos aí. Ou tranquilo até aqui. Lembrando, tá? Foi gravada a aula, vocês podem solicitar para o pessoal do comercial, acho que é com AME, tá? Vamos lá, tá? Lembrando sempre, tem que ter o cuidado, tá? Em relação à codificação, como você está comentando aí sobre os cadastros de tags. Muito importante, a gente não pode esquecer, tá? Tags, tags são os códigos, não o botão tag que eu tenho no sistema. Tá? O botão tag que eu tenho no sistema, não sei se vocês já não alteraram, tá? E aqui ó, no pilar de ativos, ó, sistema, não tagueamento, não tag. O tagueamento, o tag, é o código que eu coloco. Esse código você usa da forma que você achar melhor. Você vai digitar ele,
Ó, empacotadora 002, por exemplo, tá? A 01 já existe, então a 02 ainda não. Então eu posso criar como um item novo. Esse código, posso ter a referência de localização? Posso, mas o que realmente importa é o que eu vou colocar aqui. Ó, departamento Selmi, setor, enfim. Então aqui eu vou poder colocar os vínculos que eu desejar, tá? Vou colocar família, serve para qualquer campo, tá? Essa codificação eu tenho para a máquina, que é o ativo principal de gerenciamento. Aí é só salvar, tá? Coloco os dados ali, coloco o código, família, centro de custo e a localização da instalação. E se eu quiser medir, vocês comentaram de peças, ó. Por aqui eu também, no cadastro da própria máquina, eu posso colocar peça, tá? Se eu quiser medir parada de máquina, carga máquina, não posso esquecer, tá? E aí salvo ele cadastra o ativo. Isso serve para sistema também. Ao salvar, ele cadastra o ativo, que é o sistema mecânico, elétrico, hidráulico. E se eu quiser cadastrar o equipamento, que é o motor, o motorredutor, o inversor de frequência, aí na hora de, antes de salvar, eu tenho que habilitar ele, tá? O equipamento é o único que é ao contrário, que eu tenho que cadastrar e habilitar ele e depois salvar. A máquina e tag, ao salvar lá, a máquina e sistema, ao salvar, ele já ativa, tá? A codificação fica a critério. Sim, vai ter que criar do zero, tá? Vai ter que criar do zero os códigos, vai ter que ver os códigos que você tem. Talvez, se você já tenha codificação, o pessoal usa nas outras unidades os mesmos códigos, máquinas que vocês têm são comuns. Dá para colocar no início do código o departamento de qual se refere aquela máquina. Acaba ajudando na codificação que você cria lá em cima, tá? Mas sempre vai estar vinculado ao departamento. Dá para fazer via importação de dados, mas aí já é uma aula que a gente tem que fazer um trabalho de um passo a passo, porque assim, que nem eu comentei, se vocês fizerem importação errada, vocês podem estar impactando em outros negócios e isso pode virar uma bola de neve, tá? Porque é o mesmo banco de dados. Não, o mais ideal para vocês, aí vai uma dica, seria ter um negócio para cada unidade. Cada unidade ter o seu negócio, pode ser a mesma aplicação, a mesma instalação no SIG, mas cada unidade ter o seu negócio, ter o seu banco de dados, ter as suas especificações, as suas configurações, a sua rotina de uso, os seus cadastros, as suas informações, né? Mas foi na hora quando foi contratado lá no início, optaram por fazer multidepartamental ao invés de criar um negócio para cada unidade. E aí tem que ter muito cuidado para não fazer importação errada. Porque a importação, quando você faz o cadastro individual, você já vai fazer o cadastro só para o seu departamento, porque o seu usuário já está no departamento, tá? Não consegue, tá? Não consegue até porque eu estou saindo de férias. Vou sair de férias segunda-feira, eu retorno daqui 30 dias, tá? E tem que ser com o pessoal do suporte através de agendamento, certo? A agenda, vai abrir o ticket, pede para o pessoal, eles encaminham as gravações, as aulas, tudo mais. Aí depois, quando eu retornar, tá? O ticket é o caminho, até porque eu preciso também preencher os meus trabalhos, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, dá para solicitar via ticket, abre via ticket, o pessoal do suporte já passa direto para mim, tá? Porém, agora, como eu vou estar de férias, provavelmente vai cair para alguém de suporte ou alguém de alguma outra pessoa para atender, tá bom? Certo? Quando eu retornar, a gente pode agendar. Agora é questão de aplicar, é questão de vocês cadastrarem, vai surgir alguma dúvida, daí vocês têm os vídeos, as gravações, tem várias aulas. Aí, quando a gente retornar daqui um mês, vocês quiserem, não, ó, eu gostaria de fazer uma reunião para agendar e a gente ver o que vocês cadastraram, tranquilo. Tem, tá? Lá na Play Store. Perdão. Entrar no site Central Sigma, tem a versão disponível, ela fica disponível por 15 dias. Tá? A versão fica disponível lá por um tempo. Tem o Sigma Student também, para quem é estudante pode baixar,
porém ele tem restrição na quantidade de cadastros, mas tem lá a versão lá para vocês testarem, tá? Tá lá, é só entrar lá, www.centralsigma.com.br, vai ter lá uma opção de downloads. Você pode fazer a download da versão para fazer teste, baixar na sua máquina e testar. Lembrando, aqueles cadastros que você fizer lá, você não consegue usar em outros lugares, ele é só um banco demonstrativo, tá? Como ele é só um banco demonstrativo, aí é só para teste mesmo, tá? Mas tem como fazer lá o download, é só entrar no site e baixar. Aí tem que ver com o pessoal do suporte, tá? Tem que ver direitinho, porque a princípio era para poder fazer esses cadastros. Ele era para deixar você fazer esse cadastro, de cadastrar um departamento, um setor, um processo, uma máquina. Ele tem que deixar, ele teria que deixar, tá? Aí teria que ver, diz que você baixou o download para teste, mas acabou que não está conseguindo cadastrar. Eu não sei te dizer se por CPF você consegue baixar mais de uma vez. Eu acho que é uma vez por CPF. E se você baixar e colocar o seu CPF que ele pede lá, ele não vai permitir baixar de novo, tá? Aí teria que ver com o comercial direitinho como é que tem, tá? Teria que testar lá, pedir, talvez baixar com outro CPF, não sei, só testando, tá? Que aí é o comercial e o pessoal do marketing que controla esse tipo de versão lá, aí só eles para te dar essa certeza. Certo, pessoal? Então, então tá jóia. Um bom final de dia aí para vocês, um bom final de semana, tá? Então, precisando, tem o pessoal do suporte que vai estar à disposição. Quando eu retornar de férias também, aí eu vou estar à disposição. Vocês podem abrir novos tickets e a gente vai atendendo. Marcamos novas reuniões, tá? Para ir evoluindo e tirando as dúvidas de vocês. Tá? A gravação é só pedir para o pessoal via ticket, certo? Então tá, jóia. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima.